Salve, salve, povo abençoado, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero ministrar para vocês o início dessa série que, quando nada faz sentido, Deus ainda está fazendo. Quando as coisas não fazem sentido na sua vida, quando as coisas não caminharem da forma que você está querendo, creia que Deus ainda está fazendo. Deus está fazendo. Deus trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Eu acredito que essa série aqui vai mudar muito o seu entendimento, a sua perspectiva, a maneira de você crer, a maneira de você pensar e, consequentemente, a sua fé, a sua expectativa em relação a Deus. E você verá que você não só estará maduro em relação às coisas de Deus, como coisas extraordinárias também acontecerão sobre a sua vida, certo? E o primeiro episódio dessa série é: quem é você quando tudo dá errado? Quem é você quando tudo dá errado? Nós sabemos que um homem, ele é um homem de fato de caráter ou de fé, ou um homem que de fato sustenta a sua identidade simplesmente nos momentos difíceis. Porque no momento onde está tudo bom, no momento onde tudo está fluindo, onde você tem o dinheiro ali na conta, onde tudo está em dias na sua vida, as coisas, digamos assim, está tudo leve, está tudo fácil, você está muito bem, você está tranquilo. Mas a verdadeira identidade de um homem, ela é revelada nos momentos difíceis. É nos momentos difíceis que nós sabemos quem é o homem. Se de fato ele é um homem que ele sustenta a sua fé, que ele professa a sua fé, ou se ele é um homem que de fato chuta o balde, atropela o processo, coloca a carruagem na frente dos bois, se precipita, fala coisas inconvenientes, começa a murmurar. Então, quem é você? Então, há momentos em que Deus parece em silêncio. Mas é nesse silêncio que ele nos molda. Deus parece estar em silêncio, mas é no silêncio que ele nos molda. O verdadeiro caráter parece quando tudo desaba e ainda assim decidimos confiar. O verdadeiro caráter de um homem, ele aparece quando tudo está desabando, mas mesmo assim ele continua confiando. Sabe? Mesmo assim ele continua confiando. Que nós possamos ter a fé do próprio Jó, que mesmo em meio àquela situação, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à pressão da esposa na vida dele, que dizia para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mesmo em meio a essas pressões, nós temos que nos estabelecer em Deus, crer que Ele é a nossa torre forte, se apoiar em seu nome e dizer: eu creio que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor, certo? Então, primeiro, quando Deus se cala, ele ainda está agindo. Uma das coisas que você deve entender é isso. Não é porque Deus não está falando, é que ele não está trabalhando. Não é porque Deus está calado, é que ele não está agindo. Jesus Cristo diz que eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o Pai, ele trabalha, ele não para de trabalhar. Deus, ele não dorme, ele não cansa, ele não se fadiga, ele não se tosqueneja. Mas ele vive trabalhando em prol daqueles que nele esperam. Você tem que entender e crer que Deus não tarda e nem falha. Ele não se apressa e nem se atrasa. No momento certo e na hora certa, ele faz na sua vida. Agora, nós temos que confiar. Nós temos que entender que quando Deus está calado, é porque ele está trabalhando nos bastidores, porque ele não se esquece de nós. Então, a ausência de resposta não é a ausência de presença. A ausência de resposta de Deus não é a ausência de presente. Ele se faz presente sim na minha e na sua vida. Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Deus está lutando por você e Ele manda dizer para você: acalme-se.
aquieta-se, acalme-se o seu coração. Segundo, a prova revela que você é. A prova, ela revela quem você é. A dificuldade revela quem você é. O teste não vem para te destruir, mas vem para te promover. Todas as vezes que nós tivemos um teste, um desafio, qualquer situação na nossa vida, que nós sabemos canalizar essa situação e de fato nós direcionamos essa situação para a pessoa certa, para o lugar certo, que é o altar do Senhor, para a pessoa certa, que é o próprio Senhor, nós veremos coisas extraordinárias acontecerem sobre as nossas vidas. Certo? Então, Deus ele quer nos promover, mas precisamos passar nos testes da tentação, nos testes da tribulação, no teste da paciência. Deus ele está fazendo nas nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. Me mostre um homem perseverante e eu te mostrarei um homem de caráter. Me mostre um homem perseverante e eu te mostrarei um homem que conquista e que conquistará grandes coisas da parte de Deus. E é isso que você tem que ser, um homem de perseverança, sabendo que é na prova que Deus vai revelar quem de fato você é. Amém? Terceiro e último, quando tudo falhar, permaneça fiel. Quando tudo falhar na sua vida, permaneça fiel. A fidelidade no deserto prepara o milagre para a terra prometida. Quando nós olhamos para os espias, quando nós olhamos para aquela geração que padeceu ali no deserto, foi simplesmente uma geração que não permaneceu fiel crendo. O permanecer fiel é permanecer crendo. A fidelidade mais completa que eu e você, que nós podemos apresentar a Deus, é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O povo pereceu no deserto não foi simplesmente porque eles deixou de ser bonzinho ou porque eles eram muitos pecadores, não. Mas eles pereceram no deserto porque eles não creram que Deus era fiel para levar eles à terra prometida. Então não falhe em crer nas promessas de Deus. Seja fiel em crer, seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimaremos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não pare, continua semeando. Semeia de manhã, semeia meio-dia, semeia de tarde, semeia de noite. Seja sua semente em seu tempo, seja sua semente com o seu tesouro, seja sua semente com o seu talento. Mas semeie que você verá. Mais cedo ou mais tarde você vai colher e vai colher abundantemente, porque Deus, Ele está trabalhando e fazendo com que todas as coisas cooperem ao seu bem. Amém? Então foi isso, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, de compartilhar e de deixar o seu comentário aqui. Lembrando que essa é apenas o primeiro episódio da nossa série, que quando nada faz sentido, Deus ainda está fazendo. Um forte abraço.